do jardim de infância ao ensino médio, dando aulas de arte, curtia a beça. E, ao mesmo tempo, também eu trabalhava na formação de professores indígenas, que foi alguma coisa que começou no finalzinho da minha graduação. Eu fui convidado por uma professora que tinha sido convidada pela Márcia Speyer, que tinha sido convidada pelo governo do estado a propor uma licenciatura, um ensino médio para um magistério, né, que se chamava um magistério indígena para os povos indígenas mineiros. Então, era uma experiência que para nós era extraordinária. Eu estava formando com meus 21 anos, então foi uma chance assim, incrível de conhecer uma diversidade. Você novinho? Novinho? Se formando novinho e já... E aí eu fui chamado para ser monitor e me encantei com aquele negócio. Conhecer 5 povos na época, eram 5 povos indígenas mineiros, né? Da região de BH? Não, eles vinham até Timóteo, que é onde fica o Parque Nacional do Vale do Rio Doce, que é uma área lindíssima, exuberante, de Mata Atlântica. Assim? Me perdoem, compatriotas mineiros, mas ali é zona da mata, não vou saber. Zona da mata é perto do rio embaixo, né? Não, então não. Então eu não vou saber. Edita essa parte. Mas você vai seguindo o Rio Doce e você chega lá. E aí... Mas era longe em todo caso? Era longe de BH, né? E ali era uma área onde tinha uma área de convenções dentro do parque, e ali vinham os alunos, né? E as alunas do curso de formação, e a gente tinha módulos formativos, e era de uma intensidade inacreditável. Eu nunca vi gente que trabalhasse mais do que aquelas equipes. Eu estava sempre exausto. E eram ciclos de formação de 4 semanas. A gente ia para uma semana, ia aula de manhã e de tarde e fazer relatórios à noite, porque era um momento de atender ao movimento indígena que demandava uma educação diferenciada e de qualidade para suas escolas. Então, tudo isso em atendimento à Constituição de 88. E aí a política da educação indígena ela foi sendo estruturada, e aí a ideia de construir currículos que respeitassem as culturas e as tradições desses povos, alguns desses povos em diáspora, por exemplo, os Pataxó em Minas, que vieram da Bahia para Minas Gerais. Então, todo um processo também de consciência histórica e de movimento indígena, e inclusive de um termo que era muito usado, de resgate cultural. Aí surgiu um termo, né, que era muito comum, hoje já é questionado por intelectuais indígenas, mas há 20 anos atrás era um termo que se usava, que era a etnogênese indígena. A etnogênese indígena vai parecer com um fenômeno. Vou explicar o que é etnogênese. Exatamente, eu vou tentar explicar de um jeito que talvez não seja preciso historicamente, mas eu já li isso. É um termo que se dava aos nicodemitas, aquelas pessoas que depois da reforma saíam do armário do seu protestantismo, que estava rolando domesticamente, né, uma fé que era particular ali, mas que oficialmente para todo mundo era católico. Mas que saía do armário do seu protestantismo, literalmente, né? Estava ali escondido. Então, a etnogênese indígena, ela não é exatamente um ressurgimento de povos que não existiam mais. E é por isso que intelectuais indígenas de hoje dizem não é uma gênese, isso simplesmente é gente que resolveu finalmente tirar a máscara de caboclo, a máscara que o Estado, né, tratava como povos camponeses e caboclos, e falou assim: a gente é indígena, a gente está disfarçado disso aqui para não morrer, né? Então esses povos que eram tidos como povos extintos, de repente começaram a aparecer de novo e a se afirmar. Então hoje a gente tem mais povos indígenas identificados nessa região
que é de colonização antiga, né, de Minas Gerais, Sudeste, etc., do que há 40 anos atrás, que você chegava e as pessoas, não, a gente é caboclo, a gente é gente da terra, etc. São os povos indígenas, né, e que aí a gente vai ver os Chacriabás, os Machacali sempre se afirmaram, né, uma resistência de 200 anos. Os Krenak também, né, que lutaram contra o Estado brasileiro e venceram, sobraram pouquíssimos, mas venceram. É uma história extraordinária do povo Krenak, né? Também seguindo o Atu, que é o nome que eles dão para o Rio Doce. E aí a gente vai vendo que, igual a história da gravura, eu curto viver nesse mundo que traz o espelho de alguma maneira, né? Porque você tem uma noção de mineridade e os próprios mineiros se entendem dessa maneira, mas se você de repente olhar um pouquinho, mexer no foco da câmera, você vai ver que tem tanta coisa acontecendo, tantas camadas, que é igual a coisa da gravura. Aquela imagem chegou ali, mas ela tem um universo que permitiu que aquela imagem chegasse ali. Então acaba que eu estou sempre mudando, é como se mudasse de fase. Se você mudar de fase um pouquinho, você vai ver que tem outros universos, outros mundos funcionando junto com o seu ali, que você não percebe. Um negócio meio de ficção científica, assim, a minha percepção da nossa realidade social e das interações que fazem da gente o que a gente é. Tá, tu então entrou nesse projeto de educação, formação indígenas. Isso. Tá, e como é que isso aconteceu? Tu dava aula de arte ali? Sim, E como é que era esse processo? Porque aí você vai ensinar arte europeia. Exatamente. Como é que... Hoje, por exemplo, na UFMG, ano passado eu fui na defesa de mestrado do Vanginei Chacriabá. Depois eu vi uma postagem dele no WhatsApp, que eu não tenho mais Instagram, sobre um outro rapaz que eu não conheci, que também Chacriabá, que fez também o mestrado na UFMG. E a UFMG está num processo muito bonito de deshierarquização do saber, criar uma horizontalidade na relação com os saberes tradicionais. Então, toda a pesquisa do Vanginei foi uma pesquisa de ressignificação da herança Chacriabá da cerâmica. E ele é um cara que expôs na Bienal de São Paulo, está sempre expondo por aí, foi à Alemanha há tempos atrás e tal, mostrando a cerâmica tradicional Chacriabá e a sua reinvenção dessa tradição. E é de uma família de ceramistas. Então, lá antes da graduação, no magistério indígena, essa era a questão que a Deise Turre, que era minha professora na época, eu era monitor, ela falou assim, o que eu vou ensinar para esse pessoal? A gente tem que aprender deles. Então, as aulas de arte eram aulas, e aí é a beleza do que foi a minha formação com professores da geração 80. Porque para essa geração 80, que a expressividade era mais importante do que a racionalidade, as aulas eram momentos de troca. Então, era um momento de expressividade. Então, era um momento de aprendizado do conjunto e coletivo. Existia uma proposta de usar os meios que a gente tinha ali, mas as histórias, as vivências eram de quem estava ali na sala. E assim que eu aprendi a ensinar arte. Eu aprendi a ensinar arte não ensinando, mas trocando a partir dos meios que estão ali. Né? É uma coisa que você não ensina. Você sim ensina, se você quiser. Igual eu me apaixonei por essas tradições, pelos materiais, etc. Nunca tive um professor me dizendo, olha, a não ser na gravura, porque senão você pode perder um braço, pode perder alguma coisa. Sim. Você tem que aprender a usar aquelas máquinas. Os mordentes, etc. Mas quanto à expressividade, quanto à busca da imagem e ser capaz, né, de permitir que o desejo se expresse de uma maneira que seja, né, comunicável, que eu acho que esse é o grande desafio, é uma troca, sempre uma troca. Isso não se ensina.
Uhum. Né? Tanto é que agora estão aparecendo dissertações de mestrado incríveis nessas áreas indígenas e por pesquisadores indígenas, trazendo coisas assim, extraordinárias sobre as cestarias, sobre cerâmica, e como que é possível entender tanto de um povo e de uma história e de uma expressividade a partir daquilo que na minha época de graduação era artesanato. Existia uma hierarquia. Você tem a arte e o artesanato. Sim. E o artesanato é tão arte quanto aqui, só que aqui você tem um discurso junto. E o artesanato não. O que era chamado de artesanato não tinha um discurso, né, que Uhum. legitimasse aquilo. Mas se a gente pensar na história das artes sagradas, elas são todas artesanato, no sentido de que todas atendiam uma necessidade estética e funcional, inclusive nas igrejas, inclusive na vida diária. A arte está por aí. E como é que foi essa experiência, então, do trabalho com indígenas, os povos originários?